Neemias capítulo 13 e o versículo de número 4 diz assim: Ora, antes disso Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, ele tinha se aparentado com Tobias e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se colocava as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei. Mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. E que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornaram a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele é um pouco atípico, né, para muitos de nós. Textos que não são quase que pregados, né? Se eu ouvi alguma vez alguém pregar sobre esse texto, foi uma ou no máximo duas vezes. Mas esse texto é muito importante para nós, meus irmãos, porque eu quero tratar um assunto hoje assim que é de muita importância para nós como igreja. Aqui, irmãos, o livro de Neemias está narrando um problema, já está no final do livro, né? E Neemias está escrevendo esse livro e narrando um problema que ele está tendo em Jerusalém. Os irmãos sabem que lá no começo do livro de Neemias, Neemias deixou ali o reino persa, né, para ir a Jerusalém reconstruir as portas e os muros. Mas depois dessa construção, ele voltou novamente para servir o rei, que aqui se denomina, não é o nome do rei, mas é um tipo, né? É como se chamava, assim como os faraós, Artaxerxes. Esse não era o nome dele, mas sim se chamava ele por esse nome. E então ele volta, irmãos, por um tempo serviu o rei. E no tempo que Neemias está longe, o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes da época, chamado Eliasibe, a Bíblia diz aqui que ele se aparenta. Flávio Joséfo diz que o neto de Eliasibe casou-se com uma neta de Tobias. Agora deixa eu lembrar os irmãos, Tobias foi um grande inimigo da obra de Deus. Se você ler o capítulo 3 de Neemias, você vai ver que enquanto o povo de Deus estava reconstruindo os muros, se ajuntou ali um trio, Sambalate, Tobias e Gesem. E eles zombavam de Neemias e chegaram a falar aquela célebre frase que todos nós conhecemos, enquanto Neemias com os irmãos estavam construindo o muro. Esses homens chegaram e disseram assim: até uma raposa à noite derruba o muro que vocês estão construindo. Eles perseguiram muito Neemias. Eles até por um tempo conseguiram, irmãos, paralisar a obra.
Mas o fato é que quando a obra é de Deus, irmãos, por mais que o homem desanime, mas a obra de Deus nunca vai parar, irmãos, porque a obra não é nossa. Se a obra dependesse de nós, irmãos, nós estaríamos perdidos. Se a igreja do Mato Branco dependesse, irmãos, do pastor Isaac ou de qualquer obreiro, nós estaríamos perdidos, irmãos. Mas a obra de Deus, o dono dela é Deus, e Ele tem controle de todas as coisas, e a obra de Deus nunca vai parar. Por mais que os homens desanimem, mas a obra de Deus nunca vai parar. Mas quando Neemias voltou, irmãos, para Jerusalém, então houve esse aparentamento entre o sumo sacerdote e o grande inimigo da obra de Deus. Os netos se casaram. E o que aconteceu, irmãos? Pasmem os irmãos. O sumo sacerdote arrumou um lugar que a Bíblia chama de câmaras, dentro do pátio do templo. É como, irmão, se eu me aparentasse, vamos dizer, só um exemplo, viu, Paula? Mas vamos dizer, se a Paula casa e o meu genro não tem onde morar, aí eu falo para ele o seguinte: meu genro, só um exemplo, né? É um arqui-inimigo da obra de Deus, não é crente, não serve a Deus, é um ímpio. E eu falo para ele assim: não tem problema, você pode morar ali na entrada, ali embaixo da escada. Eu vou arrumar uns móveis para você, e você pode morar ali. Foi isso, irmãos, que Eliasibe, o sumo sacerdote, fez. Ordenou para que Tobias se mudasse dentro dos átrios do Senhor e ali morasse. E isso é uma lição muito gloriosa para nós, irmãos, porque é para a nossa atualidade. É lição para nós, igreja atual. O que é o Tobias, irmãos? O Tobias representa, irmãos, o sistema mundano, que quando falta homem de Deus, o sistema empurra e entra de igreja adentro e começa a colocar utensílios no lugar da santidade de Deus, e começa a colocar os seus móveis. E interessante, irmãos, que aonde será que ele vai colocar esses móveis? Onde Tobias colocou esses móveis? O texto aqui que nós lemos foi claro. Ele colocou em uma câmara, irmãos, onde ficava, onde era depositado os cereais, o dízimo dos grãos, do azeite, do vinho. Era onde se depositava as ofertas. E o lugar que Tobias está ocupando, irmãos, vai trazer um problema para a igreja daquele tempo. Vai trazer um problema para o templo, porque o povo não gostou daquilo. E já que o lugar em que o povo depositava as suas ofertas, os seus dízimos, estava ocupado, o povo parou de trazer. E quando o povo para de trazer, irmãos, os levitas e sacerdotes, cantores, porteiros, que trabalhavam ali no templo, não tinham com que sustentar-se. Então eles começaram a arrumar empregos, irmãos, trabalhos fora, e eles abandonaram a casa de Deus e foram trabalhar fora. E agora, irmãos, não tem mais no templo sacrifício, não tem mais no templo oferta ao Senhor, não tem mais no templo culto. Os sacerdotes, cada um foi cuidar da sua vida. Os levitas não limparam mais a casa do Senhor. Os levitas agora não cantavam mais, não tinha adoração.
os porteiros não cuidavam mais da igreja. Olha que situação, irmãos. Até que Neemias voltou. E quando Neemias voltou, irmãos, ele se enfureceu tanto. Se existiu uma ira santa, deu em Neemias. Se é que existe isso, né? Mas sabe o que Neemias fez, irmãos? Nós lemos o texto. Ele diz assim: eu peguei os móveis de Tobias e joguei para fora. E mandei purificar as câmaras da casa do Senhor. E eu quero falar aqui nesta noite, irmãos, sobre o perigo do inimigo ocupar os lugares sagrados da nossa vida. O inimigo antes estava só longe, irmãos, estava no exterior. O inimigo só atacava quando Neemias estava nos muros, estava trabalhando. Mas um descuido daquele povo, irmãos, fez que com o inimigo que estava fora, irmãos, adentrasse aos lugares sagrados. E é um cuidado, meus irmãos, que devemos tomar, porque hoje é uma realidade que nós vivemos, irmãos. Aquilo que estava muito longe, aquilo que nos perseguia lá fora, parece que hoje, irmãos, nós se aparentemos com aquilo. Aqueles pecados, irmãos, que nós refutávamos. Esses dias até brinquei com o Jonas, e toda brincadeira que eu faço tem um fundo de verdade. Mas eu falei para o Jonas, mandei uma figurinha para o Jonas e disse assim: a figurinha era uma espécie de um cão. E estava um cão raivoso assim. E dizia uma frase em cima: pastores em 2010, internet é do diabo. Aí no outro lado apareceu um cãozinho mansinho. Pastores em 2020, vai começar nosso culto online. Isso ilustra uma realidade, irmãos. Porque aquilo que nós refutávamos, nós reprovávamos lá atrás, agora hoje está ficando normal em nosso meio. Os Tobias, o sistema mundano, entrou já nos lugares sagrados de nosso coração, nos lugares sagrados, nos lugares santos da nossa vida espiritual. E isso é perigoso, irmãos, porque nós vamos perder pelo menos 3 coisas por permitir os Tobias adentrar em nossos lugares sagrados. E a primeira coisa que vamos aprender aqui, irmãos, e que é muito perigoso nós como igreja perder, olha o que Neemias fala: por Tobias estar nos lugares sagrados do templo, não teve mais, irmãos, primeiro, oferta de manjares. O que era oferta de manjares, irmãos? Primeiro lugar, primeira característica da oferta de manjares, era a única oferta que não tinha sangue. Dos 5 tipos de ofertas ordenadas por Deus em Levítico, a única oferta, irmãos, que não tinha sangue era a oferta de manjares. Se você ler Levítico capítulo 1, tem o sacrifício, que é uma palavra chamada olá, e ele tinha que ter sangue. Só que no capítulo 2, irmãos, já tem a oferta de manjares, como deveria ser a oferta de manjares. E na oferta de manjares, irmãos, não tem sangue. Qual o motivo que a oferta de manjares não tem sangue? Para nós entender o motivo,
nós devemos entender quais são os ingredientes da oferta de manjares. Os irmãos querem aprender? Amém? Amém? Creio que você não vai esquecer nunca mais disso, né? O primeiro ingrediente da oferta de manjares, irmãos, era a fina flor da farinha de trigo. Primeiro ingrediente: fina flor da farinha de trigo. O segundo ingrediente da oferta de manjares era azeite. O terceiro ingrediente da oferta de manjares era sal. O quarto ingrediente da oferta de manjares era incenso. O quinto ingrediente da oferta de manjares era fermento. O sexto ingrediente da oferta de manjares era mel. Você já vai entender. Aí, irmãos, o ofertante, o adorador, quando ele se achegava aos lugares sagrados do templo, com esse tipo de oferta, irmãos, não era oferta pelo pecado. Porque toda oferta de resgate, toda oferta de redenção, toda oferta pelo pecado tem que ter sangue. Porque era um tipo do sangue de Cristo, que perdoa pecados. Todo arrependimento tem que ter sangue. Toda transferência de culpa tem que ter sangue. Mas a oferta de manjares não, irmãos. Porque se em Levítico 1 o sangue nos purificou, e o cordeiro morreu por nós, em Levítico 2 o sangue já é suficiente. E o adorador agora chega sem o sangue e assenta-se à mesa da comunhão. E quando ele oferece a oferta de manjares, é a única oferta dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, que Deus se assenta com ele na mesa. Aí, irmãos, tinha todo um ritual. Então, observe, ó, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu sou apaixonado por Levítico por causa disso. É tremendo que o livro de Levítico, irmãos, apesar de não ser nome Levítico, né? Esse nome Levítico foi dado na Septuaginta, a versão dos 70, feita lá em Alexandria, no Egito, por 70 anciões de Israel, convidado pelo rei Ptolomeu. É isso, né, talvez. Mas o nome desse livro, na verdade, irmãos, na Torá é Vaikra, porque esse nome Vaikra quer dizer e chamou. Porque a primeira palavra que aparece no livro de Levítico, na Torá, esse nome Vaikra é a primeira palavra que aparece, que na nossa tradução no português está dizendo: e chamou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, aquele ao qual o coração se mover voluntariamente. Então, irmãos, quando alguém queria oferecer uma oferta de manjares, olha o que ele fazia. Ele pegava a fina flor de farinha e untava e misturava com azeite, igual as irmãs fazem pão caseiro, e ficava já com a massa pronta, para que quando ele chegasse lá no templo ou no tabernáculo, uma parte do seu culto já estivesse pronto. Porque culto, irmãos, não começa na igreja. Culto, irmãos, começa na casa. Tem gente, irmãos, que vem para a igreja: eu vou participar de um culto. Você não vem participar de um culto, você vem fazer um culto. E a nossa geração, irmãos, espera um culto que agrade.
A nossa geração, infelizmente, irmãos, tem chegado a Deus nos lugares, nos dias e nas horas do culto, irmão, de mãos vazias, sem trazer nada. Não há preparo na casa, irmãos. Não tem mais preparo lá, não tem uma meditação na palavra na casa, não tem mais uma adoração na consciência, na mente, dizendo graças a Deus, hoje eu vou para a igreja, Senhor, eu quero ir naquele culto, meu Deus, mas fale comigo, fale alguma coisa que eu preciso ouvir, usa o teu servo, pastor, obreiro nas suas mãos pela palavra, eu quero sentir a tua presença. Irmãos, culto começa na casa. Se você vir geladeira lá da tua casa, gelado, irmãos, brigou com o esposo, brigou com a esposa, brigou com os filhos, brigou com os vizinhos, irmão, você não vai sentir nada, porque oferta de manjares, irmãos, culto é nós assentar-se na mesa da comunhão com Cristo, com Deus, e nós já trazermos quase que pronto da nossa casa. E observe isso, irmãos, que a fina flor de farinha, sabe como é que era feita a fina flor de farinha, irmãos? Era pega uma pedra, e ele não era farinha normal. Quando se confeccionava farinha normal, ainda pegava da farinha normal e passava pedra em cima, ia moendo, irmãos, até virar pó. Porque sabe qual é o culto, irmãos, que Deus vai mais se agradar de nós? Sabe qual é o culto, irmãos, que Deus vai mais falar conosco? Sabe qual é o culto, irmãos, em que vamos mais sentir a presença de Deus? É aquele culto, irmãos, que passemos o dia inteiro sendo moídos, irmãos, pelas adversidades, pelas tribulações. É aquele culto que muitas vezes você sai enfermo da sua casa. Aquele culto, irmãos, que muitas vezes sai no meio de lutas da sua casa e você chega como pó na igreja, despedaçado, despedaçada. Mas quando você chega aqui, a presença de Deus invade a tua vida, Ele se assenta na tua mesa da comunhão contigo. O culto mais impressionante da Bíblia, irmãos, está em Atos capítulo 16. A Bíblia diz que Paulo e Silas, por pregarem a palavra, irmãos, em Filipos, eles foram, irmãos, açoitados, amarrados num tronco, estavam todos machucados, estavam os dois feridos, mas não sei que horas que era, irmãos, se era 8, 9, 10 horas da manhã, irmãos. Eles estavam como pó, como fina flor da farinha. Só que quando a fina flor da farinha se junta com azeite, irmãos, tem alimento espiritual. E Paulo olhou para Silas e falou: Silas, vamos orar um pouco. Silas falou: vamos orar, Paulo. E começaram a orar. De repente pararam de orar, e Silas olhou para Paulo e disse: Paulo, vamos cantar um pouco, vamos cantar. Aí foi 9 horas, irmãos, 10 horas, 11 horas da noite. Quando deu meia-noite, irmãos, a oração e a adoração chegou ao trono de Deus. E a Bíblia diz que houve um terremoto naquela prisão, irmãos, e todas as portas de ferro e as algemas e as correntes caíram. O dia que você estiver mais atribulado, meu irmão, minha irmã, o dia que você estiver mais atribulado, venha para a igreja, não fique na casa, porque aquele dia tem uma grande bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Mas o problema é isso, irmãos. Tobias já invadiu os lugares sagrados e não tem mais oferta de manjares. Parece que, irmãos, que nós perdemos a comunhão. Parece que venhamos a este lugar, irmãos, mas parece que Deus está tão distante de nós. Parece que Deus está tão longe de nós. Só que o salmista Davi falou o seguinte, irmãos, nem ia falar sobre isso hoje, Deus já mudou aqui. O salmista falou o seguinte: ó Deus, um coração contrito o Senhor não o desprezará. Sabe o que está faltando, irmãos? Azeite. Azeite, irmãos, é a unção do Espírito Santo. E parece, irmãos,
que nos últimos dias estamos vivendo da igreja na face da terra. Parece que o Espírito Santo não consegue tocar mais nós. A nossa mente está tão cauterizada, o nosso coração está tão endurecido, irmãos, que Deus está falando, mas parece que nós perdemos a sensibilidade espiritual. Nós não ouvimos mais o Espírito Santo tocar em nós. Parece, irmãos, que nós estamos leprosos espirituais. A primeira evidência, irmãos, de quem é um leproso é que ele perde a sensibilidade espiritual. Se alguém está leproso e alguém tocar nas costas dele, ele não vê que alguém tocou, irmãos. Não vê. Porque ele perdeu do seu sistema nervoso central a sensibilidade, irmãos. E quantas pessoas, irmãos, em nosso meio que não sentem mais a presença do Espírito Santo. Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo está falando com a igreja. Quantas vezes Deus está batendo na porta do nosso coração, irmãos, mas parece que nós não sentimos mais nada. Nós voltamos da mesma maneira que chegamos, e talvez às vezes voltamos até pior da maneira que nós chegamos. Mas eu quero dizer para você que se o Tobias for embora, se nós jogar os móveis de Tobias para fora, vamos começar a ter novamente sensibilidade do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aí, irmãos, o adorador chegava já com a fina flor de farinha untada com azeite. E ele estava perante o altar. E o sacerdote, então, irmãos, ia receber na mesa aquela oferta do adorador. E quando ele recebia, irmãos, sabe o que o sacerdote fazia? Isso que você vai aprender hoje, guarde muito bem. Isso é para tu ter o conhecimento bíblico. O sacerdote pegava, irmãos, daquela massa que estava sobre a mesa. Imaginem, irmãos, irmãs, imaginem você está fazendo uma massa de pão e você deixa aquela massa descansar. Aí o sacerdote, irmãos, chegava e ele pegava, irmãos, a Bíblia diz um punhado. Só que esse punhado que ele pegava daquela massa, irmãos, ele tinha um jeito certo para fazer. Porque antes de ele preparar aquele punhado, irmãos, olha que interessante isso. Se jogava naquela massa incenso e sal. Incenso e sal. Porque todo culto, irmãos, tem que ter oração, que é o tipo do incenso. Um culto sem oração não vai, irmãos. Um culto sem oração, Deus não recebe. Quantos crentes, irmãos, que chegam na igreja, irmãos, nunca dobraram o joelho para orar? E o culto tem que ter incenso, irmãos. A mesa da comunhão tem que ter um incenso. Só que a mesa da comunhão também, irmãos, tem que ter sal, temperança. Tem que ser temperado o negócio, irmãos. Já comeu uma comida salgada demais? Não tem quem coma. É ruim ou não? Claro que é. Agora, você já comeu uma comida sem sal? É mais terrível ainda. E tem os crentes, tem os adoradores assim, irmãos. Tem culto que está com muito sal. Está pegando um anjo pelo pé. Agora tem culto, irmãos, que está bem sem sal. Uma tristeza. Uma melancolia. Aí, irmãos, o sacerdote adicionava incenso e sal. Aí o sacerdote, irmãos, pegava um punhado. Esse punhado, irmãos, ele tem um sinal. Esse sinal, irmãos, é chamado de minhá, que o nome até da oferta de manjares, ela é chamada de minhá.
Esse sinal ele é feito assim, irmão. Então o sacerdote pegava a massa, irmão, só com os 3 dedos. Só com esses 3 dedos, um punhado. Pegava a massa com os 3 dedos e fechava. Esse sinal aqui, irmãos, se chama minha. Ele tem o significado de uma letra, irmãos. Da letra Yod. Vamos deixar isso aí para outro dia, tá bom? Mas, irmão, se você for em Israel, para qualquer judeu, se você fazer assim, ele já vai gritar para você, minha. Porque todo judeu sabe, irmãos, e conhece esse sinal. E então o sacerdote, irmãos, pegava a minha, que tem uma profundeza tremenda que não vai dar tempo de nós falarmos. E fazia uma bola assim, irmão, com o punhado. Ia pegando nos dedos assim, fazendo uma bolinha. Como se fosse um pequeno pão de queijo. Ele ia fazendo. Aí, irmãos, quando estava feito aquele espécie de um pão de queijo, ele jogava no fogo, irmãos, do altar de sacrifício. E fazia novamente, irmãos, uma bolinha daquela e jogava lá no altar, no meio do fogo. Porque aquele que ia para o fogo, para o altar, irmãos, era parte de Deus. E a Bíblia diz que Deus o recebia como aroma agradável. Aí, irmãos, você vai entender um texto que talvez os irmãos nunca entenderam. Eu demorei para entender esse texto, que está em Romanos capítulo 11, verso 16. Quando Paulo fala assim: se as primícias são santas, a massa também o é. Eu nunca entendi esse texto, mas estudando a oferta e manjares eu consegui entender. Por quê, irmãos? Porque quando o sacerdote jogava aquele punhado lá no altar de sacrifício, ele voltava para o adorador e fazia um punhado, irmãos, acrescentando agora fermento e mel. E com aquele punhado, irmãos, ele jogava no chão e olhava para o adorador e dizia: se as primícias são santas, a massa também o é. Por 3 vezes falava isso. Se as primícias são santas, a massa também o é. E quando terminava, irmãos, esse ritual, então todos eles, sacerdote, ofertante, a família do ofertante, e de uma forma espiritual Deus assentava-se à mesa, para todos poderem participar daquela comunhão. Quando o nosso culto, irmãos, para nós encerrarmos, quando o nosso culto tem fina flor da farinha, que são as tribulações, os crivos da vida. Quando o nosso culto, irmãos, tem azeite. Quando o nosso culto, irmãos, tem incenso. No altar de Deus não pode 2 coisas: nem fermento e nem mel. Mas na mesa pode. Porque tudo aquilo que lançamos no altar de Deus, irmãos, na nossa mesa Deus permite crescer o fermento. Oh glória! Quer crescer na tua vida espiritual, irmãos? Melhore o nosso culto. Se eu quero crescer na vida espiritual, eu preciso melhorar o meu culto. Se eu quero crescer no meu ministério, eu preciso orar mais. Eu preciso congregar mais. Porque quando eu coloco no altar aquilo que Deus pede, irmãos, aquilo que está na minha mesa vai prosperar e vai crescer. E a última, mel. Porque crente que tem comunhão com Deus não é azedo, irmãos. Crente que tem comunhão com Deus é doce. Crente que tem comunhão com Deus dá gosto de conversar com Ele, irmãos. Só sai palavra suave da sua boca. Crente que tem comunhão com Deus, irmãos, mesmo estando em tribulação, não murmura.
mesmo estando passando por aflições, não desiste de Deus. E quando você vai conversar com Ele, irmãos, tem mel que sai da boca dele, porque as suas palavras são doces, as suas ações são doces, irmãos. E eu quero falar para você nesta noite, se nós seguirmos o que Deus determinou para nós nos seus princípios, os princípios do culto, eu quero dizer para você que a tua mesa espiritual nunca estará vazia, porque Deus estará sentado nela, multiplicando aquilo que você tem. E nos momentos que você devia estar com os maiores problemas, o momento que você podia estar com depressão, o momento que você podia estar azedo, aquele momento Deus adoça a tua vida. Ele coloca mel na tua massa, porque se as primícias são santas, a massa também o é. Glória a Deus. Como que vai acontecer isso, pastor? Não deixar o sistema invadir os nossos lugares sagrados. Amém? Vamos estar em pé. Glória a Deus. Eu parece que vejo a cena, irmãos. Parece que vejo a cena. Neemias chegando. Neemias era um crente zeloso, irmãos. Era um homem de Deus zeloso. E ele vê aquela cena. Vê uma cena, irmãos, que o constrangeu, que o deixou furioso, porque alguém invadiu os lugares sagrados. Mas ele disse assim: mas eu naquele mesmo momento, naquela mesma hora, peguei os móveis de Tobias e o joguei para fora dos átrios da casa de Deus. Sabe por que está faltando alegria, irmãos? Sabe por que está faltando sal? Sabe por que está faltando incenso? Porque tem alguma coisa nos lugares sagrados do nosso coração e da nossa mente. Mas o dia que nós o jogar para fora, irmãos, Deus vai restaurar os nossos lugares sagrados. E vamos poder se assentar à mesa novamente. A casa ficou deserta, a casa ficou vazia, porque tinha um Tobias lá dentro. Mas o dia que o Tobias foi expulso, voltou a adoração, voltou o sacrifício, voltou o culto, voltou a palavra de Deus e voltou os princípios da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor amado, Pai poderoso, em nome de Jesus, Pai, estamos, Senhor, na sua casa, Pai, estamos na sua presença, Senhor amado. Mais uma noite, Senhor, que aprendemos da sua palavra. Pai santo, Pai poderoso, talvez, Senhor, perdemos os lugares sagrados, Senhor, do nosso coração, do ministério, meu Pai, da vida espiritual. Os sistemas aos poucos foram avançando, os sistemas mundanos aos poucos foram entrando de porta dentro, Senhor. Aquilo que era nosso inimigo, Senhor, agora não são mais. Agora temos comunhão com aquilo que é mal, aquilo que faz mal para a tua igreja, Senhor. Mas o teu servo Davi foi muito feliz nas suas palavras quando disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ajuda-nos, Pai, a ser melhores. Ajuda-nos, Pai, a chegar neste ambiente, Senhor, e oferecer um culto verdadeiro de adoração a Ti, Senhor.
Nós não queremos perder esta mesa da comunhão contigo, da comunhão com os nossos irmãos, Senhor. Ao contrário, queremos mais intimidade, Jesus. Queremos mais relacionamento, Senhor. Pai poderoso, em nome de Jesus, ajuda a tua igreja, Pai. Ajuda os teus filhos, nos ajuda, meu Pai. Assim nós te pedimos e agradecemos. Amém.